Fala, galera! Hoje é segunda-feira e entra no ar o 7º episódio do É Papo ou É Treta. E hoje a gente vai falar sobre como não desistir do seu sonho apesar dos pesares, que muitas vezes são vários. E eu trouxe hoje para vocês uma convidada muito especial, uma amiga. Vem conhecer. Bruninha! Ó, relaxa aí, já fica à vontade. Tô nervosa, gente. Tá nervosa nada, para de dar close. Eu estou me sentindo bem sexy nessa poltrona aqui. Pronto, gente, já vai conhecendo, porque vai ser disso pra pior ao longo do vídeo, tá? Aliás, lembrando que isso aqui se chama É Papo ou É Treta. Então não é só pra ficar batendo papo, não. Pode deixar. É pra gente tretar aqui. Vamos tretar tá? bastante. O pessoal me controla, porque, né? Eu treto bastante. É pra você ficar livre. É um papo treta, é pra você ficar livre. Pode Esquece deixar. a câmera. Beleza. Tá? A gente hoje vai falar sobre como manter o sonho vivo, a luta pelo sonho vivo. E esse sonho, obviamente que pela temática do que a gente sempre fala aqui, é a aprovação no vestibular de medicina, mas eu acho que pode estender para qualquer tipo de sonho, né? Com certeza. Aquele propósito que a gente tem aqui dentro, que é só nosso e que a gente sabe o que é, né? A gente pode mentir pro outro, mas que tá aqui dentro e a gente sabe. Como não desistir desse sonho, desse propósito, apesar dos pesares. E eu queria que você contasse quais eram os seus apesares para ter desistido da medicina. Muitos. Primeiro que assim, né? Eu estudei, enfim, eu não era nem uma aluna maravilhosa no colégio, porque eu não queria. Sabe quando você tem um potencial, mas você não esgota o seu potencial? Então, na verdade, a escola não era interessante para mim. Então, assim, eu fui passando, era muito boa em português, redação, isso eu era uma aluna excelente, mas o resto não me atraía. Foi levando. Eu fui levando. Passei o segundo grau levando. E isso mexia, assim, com como você se via como estudante? Tipo, quanto você acreditava que você era inteligente, que você era capaz? Mexia, eu não acreditava. Tá, então Entendeu? beleza, chegamos no primeiro apesar. Exatamente. Eu não sou tão inteligente, eu não sou tão boa para conseguir coisas grandiosas. Primeiro apesar. Até porque a minha irmã é muito inteligente, né? Então, assim, E é da área de exatas. Exatamente. Ela sempre se destacou em casa e eu via que o meu destaque não era igual ao dela. Mas assim, Segundo não apesar. incomodava tanto. Comparação. Muita. Segundo apesar, esse é forte. Se comparar com pessoas próximas, geralmente o irmão, às vezes até os pais, sabia? Sim. Um pai e uma mãe muito brilhantes, que trilharam carreiras muito brilhantes. O vizinho, o primo. Segundo apesar, a comparação. E, inclusive, aí o que eu fiz? Eu queria ser médica desde pequena, né? Mas assim, sabe quando aquilo é um sonho tão distante que assim, eu queria ser médica, mas não vou conseguir, sabe? Até porque nessa fase você quer ir pra churrasco, você quer sair, você quer namorar, você quer se divertir. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito cheia de amigos e gostava de me divertir. Apesar de sempre ter a responsabilidade do divertimento, quando eu me envolvia com alguma coisa. O que é responsabilidade com divertimento, Bruna? Só você. É tipo assim, né? Eu não bebia, não enchia a cara, não me drogava, de resto, fazia tudo. Que eu já vi a pessoa falar que tinha responsabilidade com trabalho, responsabilidade com Divertimento tem também, né? Imagina. Senão eu vou sair daqui pronto, né? Eu achando que eu já fiz de tudo um pouco. Não, gente, calma. Entendi, era com moderação. Com Isso moderação, era responsabilidade com por investimento. favor, tá? Então, o teu terceiro apesar, você não queria abrir mão da responsabilidade com o divertimento. Eu não queria mesmo. Okay. Isso era fato. Convicto. Então, Boêmia eu pensei convicta. assim, boêmia convicta. Então, eu pensei assim... e também tinha outras coisas, assim, por exemplo, a questão financeira, mandava muito, né? Como os meus avós sempre investiram na educação da gente, a minha irmã, por exemplo, ela foi para o segundo grau, quando ela terminou o segundo grau, eu comecei o segundo grau.
e o meu irmão depois de mim. Então, como o segundo grau é mais caro, né? E a gente sempre estudou em escola particular, é como se fosse assim, agora é a vez do fulano, agora é a vez, né? Então, quando eu terminei o segundo grau, não dava para fazer nada muito caro. Mas assim, eu tenho a certeza de que também você não precisa investir em nada muito caro. Então chegamos no quarto apesar. A condição financeira não era das mais favoráveis. Não era. Então, assim, até porque isso que foi em 99, era outra época, não tinha tanto material quanto tem hoje, hein? Não tinha assim internet como é hoje, a disponibilidade, né? Então, assim, mas se você quisesse, você teria como, né? Mesmo sem dinheiro, correr atrás, até porque eu tenho um exemplo que depois eu vou contar pra vocês, muito maravilhoso na minha vida e a fala dessa pessoa, essa pessoa ter entrado na minha vida fez toda a diferença até hoje. Então, isso era um problema, a questão financeira. E nessa época, você tinha, quando você terminou o ensino médio, 18, 19, por aí? 18 anos. E aí, o sonho da medicina, momentaneamente, morreu. Esses apesares ficou adormecido. Então, esses apesares naquela época foram fortes o bastante para você falar assim, não, medicina não é para mim, pelo menos não por hora. E aí, o que você foi fazer? Aí eu fui fazer enfermagem, porque a minha mãe ficava ali, minha mãe e meu pai, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Só que logo assim que eu saí do segundo grau... Isso é um fato, né? A pressão da família por... Faça ter qualquer coisa, nível ter superior. Um diploma. E, gente, na boa, assim, não façam isso. Não façam isso. Porque, assim, a enfermagem me trouxe coisas muito boas, sim. Mas, sabe... Não era o seu sonho. Não era o meu sonho. E eu fiquei agarrada nisso. Porque quando você trabalha, você começa a ganhar seu dinheiro, você esbarra em outro empecilho. Quinto apesar. Agora eu já tenho uma profissão, agora eu já fiz uma escolha e eu tô amarrada a ela. E quando você faz aquilo bem feito, apesar de não ter sido meu sonho, eu sempre aprendi o seguinte, se você for fazer alguma coisa, faça o melhor, né? Porque tem pessoas te assistindo, às vezes você pode ser exemplo para alguém. E pra você mesmo, sabe? Acho que ninguém gosta de ser chamado a atenção, todo mundo gosta de ser elogiado, né? E sem novamente contar, a responsabilidade. Sem contar que você está sendo responsável pela vida ou por alguma coisa do outro. Porque quando você trabalha, você não trabalha pra você, você trabalha pro outro. Sim. Então, assim, sabe? A gente tem que levar a sério. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. E por quantos anos você desenvolveu a profissão da enfermagem, deixando a medicina em stand-by? Eu me formei em 2006. Foi até mais ou menos 2014. Uns 8 anos, mais ou menos. Sim. E a pulguinha da medicina ali? Então, mas antes disso, quando eu terminei o segundo grau, eu fiz um curso técnico, né? Fiz técnico de laboratório, patologia clínica. E comecei a trabalhar já com isso. E foi maravilhoso, assim, foi a minha melhor profissão, né? Assim, antes da medicina, né? Porque agora eu considero a medicina, porque é o meu sonho, a melhor. Realizando-se. Exatamente. Mas assim, ter sido técnica de laboratório foi um divisor de águas. Porque eu aprendi a trabalhar, eu aprendi o que era ter responsabilidade com o meu trabalho. Amadureceu. Eu amadureci demais, assim, foi muito mais valioso do que ter feito enfermagem. E ter trabalhado na enfermagem, sabe? Então, assim, e eu conheci Mas ainda não era o sonho. Não era o sonho. E eu conheci uma pessoa maravilhosa. Nessa época que você ainda era bem novinha. Eu era bem novinha. Uns 20 e pouquinhos. 21 anos. E Dr. Wilson, o nome dele. Ele era chefe do laboratório de parasitologia. Médico. Aí, conversando com ele, né? Falei que queria ser médica também. Aí ele falou, e por que não pode ser? Eu falei, não é que eu não possa ser, mas eu quero. Eu tenho meus apesares. Mas é que agora não dá. Aí ele falou assim, agora não dá? Mas
mas por quê? Aí eu fui falando, por quê? Esses apesares todos e tal, não sei o quê, que pra ele soou como desculpa. E era, né? Porque ele veio me contar a história dele. Ele era um cara muito, muito, muito pobre. Negro, que pra mim não tem problema nenhum, mas eu sei que algumas pessoas às vezes colocam isso como barreira, enfim. E ele falou, Bruna, eu sou negro, eu era pobre, extremamente pobre, morava num barraco, do lado da Boca de Fumo, e assim, era eu, 5 irmãos e a minha mãe. Minha mãe saía de casa cedo para trabalhar, voltava à noite, e eu tinha que trabalhar para ajudar ela, com os meus irmãos. E assim, eu trabalhava, eu era técnico de laboratório, trabalhava toda noite, e de manhã eu ficava estudando na biblioteca. As únicas refeições que eu fazia eram o jantar no hospital e o café da manhã quando eu saía do hospital. Não almoçava, não lanchava, porque eu ficava estudando na biblioteca o dia inteiro. Ou seja, mais apesares que ele, acho que dificilmente eu não tinha. Então, assim, outras tantas pessoas por têm, isso né? que quando ele ouviu as desculpas que eu estava dando, desculpa, não é desculpa, é falta de maturidade, eu acho, né? Porque pra mim aquilo era um problema real. E na verdade, hoje eu sei que não é. Entendeu? E ele tinha problema, sabe? Tipo, você ficar com fome, você voltar pra uma casa que não tem estrutura, sabe? Não tinha cama. Você não ter, às vezes, o espelho dentro da sua própria família. Exato. E, às vezes, a família não vai apoiar aquele sonho, se matar de estudar, porque, de fato, ela nunca viu aquilo resultar Assim, na verdade... num caminho, num sucesso. Às vezes, muitos alunos falam assim, meus pais, pessoas que vêm de condições bem mais complicadas financeiramente, falam assim, meus pais não me apoiam a estudar, eles acham que eu já deveria trabalhar, ou eles acham que eu deveria entrar em qualquer curso... porque a minha nota já daria para passar para biologia, a minha nota já daria para passar para enfermagem. Eu também entendo, Eu Bruna. entendo porque, assim, a preocupação dos realidade pais da pessoa. É sempre assim. Eu quero, antes de morrer, ver que os meus filhos estão bem. Isso. Eu não e acredito. O bem, muitas vezes, para quem vem de uma condição mais pobre, é estar com a carteira assinada. Exatamente. Os meus pais eram muito pobres, né? Tipo, os meus pais moravam no subúrbio e, assim, pobres mesmo, tipo, de ter época de não ter o que comer, sabe? Meu pai conta uma história, que ele até fala com a minha avó hoje, assim, que a minha avó perguntava assim, quando eles estavam com os amigos, quem quer carne? Aí eles falavam assim, não, mãe, não quero não. Mentira, porque não tinha, entendeu? Já era um combinado. Já era um combinado. E, assim, a minha mãe tem uma história que a casa dela pegou fogo, eles deixaram o ferro ligado, minha tia deixou o ferro ligado e foram para casa da minha bisavó. Quando voltaram, não tinha mais nada, sabe? Então, assim, tudo era muito sofrido, com muito sacrifício, né? Melhorou porque o meu pai foi jogar futebol. Que é geralmente um dos caminhos, exatamente, né, almejados principalmente pelos meninos, né? Que vêm de uma condição mais pobre. Então, assim, sabe, viveram uma vida muito sacrificante, tanto meu pai quanto a minha mãe. Meu pai fala mesmo, não deixa ninguém nunca dizer que vocês não podem alguma coisa. A minha mãe fala a mesma coisa. Enfim, o meu pai também tinha tudo pra ficar colocando desculpa, sabe? Meu pai e minha mãe. Meu pai é negro, a família do meu pai é negra. E, assim, ninguém bota desculpa pra nada, ninguém bota barreira pra nada, muito pelo contrário. Eles falam mesmo, a gente pode o que a gente quiser, porque não tem essa, sabe? Se você quer, você pode. O problema é querer. Sim. Eu sei o que é isso. De fato, eu queria, mas não queria. Você não queria encarar o caminho que você precisaria para dar conta daquilo. Né? Tudo que é muito difícil... Bruna, eu falo isso sempre. Isso é treta certeira. Querer medicina ou querer realizar grandes sonhos, todo mundo quer realizar. Todo mundo quer ter uma casa boa, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer status. Mas muitas vezes a disposição
para trilhar aquele caminho que vai te levar à realização daquela conquista, isso pouca gente quer. Exatamente. Tudo na vida tem um preço. Quanto mais alto é onde você quer chegar, maior o preço que você paga, normal. Porque nem todo mundo quer pagar o preço. Não adianta dizer assim, porque a gente não tem oportunidade. Eu acho, assim, existem pessoas que de fato não têm oportunidade. Sim. Né? A lua não sorri para todo mundo. Lembrei até de uma coisa que o Rodrigo tem falado muito nas reuniões de atendimento pedagógico, que é um exemplo desses que dói na carne, tá? É treta, dói na carne. Que ele senta muitas vezes com os pais e com o menino, a menina, né? E aí o Rodrigo fala assim, olha, aqui você vai receber todo o acolhimento para a tua preparação, tudo o que você precisa, todas as ferramentas, mas você não vai encontrar aqui alguém com pena de você. Isso aí. Ah, coitadinho, porque ele tá tentando vestibular e não passa. Sabe por quê? Você tá estudando no melhor curso, os seus pais estão investindo em você, você tem apoio, você é bem alimentado, você viaja, você passeia, você tá bem vestido, você tem o seu celular, você tem todas as condições excelentes para correr atrás do seu sonho. Rodrigo fala, eu tenho pena da menina que tem a sua idade e hoje está trabalhando de caixa no supermercado, que gostaria de poder estar aí correndo atrás do sonho dela e efetivamente não pode porque ela precisa daqueles R$1.000 para botar comida dentro de casa. Dessa menina eu tenho pena, porque sabe-se lá por quanto tempo, talvez a vida inteira, ela de fato tenha que adiar o sonho dela. Sim, eu tenho pena. Entende? Dessa que está trabalhando como caixa no supermercado por não ter opção. Porque tem umas que estão trabalhando no supermercado por escolha. Eu não quero fazer outra coisa. Por exemplo, eu tenho várias amigas que chegam e falam assim pra mim, nossa, mas você é corajosa, cara. Tipo, atualmente tem 38 anos. Eu tô indo pro 6º período. Chegamos no 6º apesar. Estou velha, olha a idade, a barreira da idade. Pois é. E assim, pra mim não tem problema nenhum. Lógico, né? Até porque, minha amiga, são 38 anos como? De pura gostosura, né? Muito bem vividos nos 38 anos. Eu perguntei pra ela no começo do vídeo, Bruna, pode falar a idade? Aí o que você falou? Lógico, eu não vou poder falar a idade, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa que é sua, Até porque eu tenho tanta coisa pra contar que a pessoa vai falar assim, nossa, meu quanto vai parecer que eu tenho até mais. Olha só, o povo às vezes comenta, quantos anos você tem, professor? Eu falo, chuta, aí eles chutam. Eu acredito que eles vão chutar assim, 22, 25, 47. Mas sabe por quê? Porque você fala que fez isso, que fez aquilo, que fez não sei o quê. Você, assim como eu, começou muito novinha. Né? Então a gente tem muita coisa pra contar. Tem. Às vezes o pessoal até acha que é mentira. Você fala 18 anos de sala de aula, tá bom, quantos você tem? Aí faz as contas, né? Não precisa, não precisa essa parte. Escuta aqui, agora só fazendo aqui uma cronologia dos fatos. Quando o Dr. Wilson contou a história dele pra você, você era técnica com seus 21 anos. Com 21 anos. E você não usou essa história como um gatilho para jogar tudo pro alto lá com 21 anos e ir em busca da medicina. Mas ele plantou uma semente. Plantou. E aí, porque, na verdade, essa história que ele contou, óbvio que acendeu uma lâmpada, né? Mas aí eu esbarrava no, mas eu vou ter que parar de me divertir, eu vou ter que, né? Então, eu vou ter que pagar o preço. Vou ter que pagar o preço. Eu não queria pagar o preço. Então eu fiz enfermagem, me formei, comecei a trabalhar logo. E quando veio o casamento, que vai ser o sétimo apesar? O casamento veio em 2007. Me formei em 2006, casei em 2007. Porque você sabe que esse é um apesar. Um monte de gente que conversa com a gente na internet ou que a gente conversa pessoalmente. Fala assim, mas eu já sou casado. Mas eu entendo. Mas eu já tenho minha profissão. Mas eu tô velho. Eu também entendo. Muitos poréns, mas assim, o que acontece? Eu tive a sorte de casar com o seu marido. Maravilhoso, né? Tipo, meu marido não existe mais. Não adianta vocês quererem me pegar, porque eu já conquistei ele. E assim, ele não vai achar uma gostosa como eu nunca mais na vida dele. Então, esqueçam, tá? É meu pra sempre. Ai, meu Jesus. Então, assim, tenho muito marido, eu tenho amigos que passaram muitos perrengues. Tem uma que o marido fez ela largar trabalho, tudo. E ela estava fazendo vestibular, né? E ele terminou com ela. Falou assim, você é uma burra, você não passa.
não quero mais ficar com você. E ela ficou com a mão na frente e outra atrás. Sem emprego, sem dinheiro pra pagar um curso. Sabe, quando E aí a pessoa... correr atrás do sonho fica mais difícil. Muito. Ela acabou fazendo outra coisa, mas assim, não é feliz na profissão dela. Porque não adianta, gente. Você quer medicina, você tem que fazer medicina. Você vai fazer nutrição, você vai fazer enfermagem, você vai fazer odonto. Não adianta. E a pulguinha vai estar sempre ali. A pulguinha vai estar sempre ali. O máximo que você pode fazer é rodear e acabar parando na medicina ou viver infeliz pelo resto da sua vida numa profissão que você não gosta. Que eu acho triste. A vida é uma só, né? Eu tenho falado muito isso. A vida é uma só e o SISU não é uma loteria. Não é. Por mais que existam pessoas que acreditam que a gente tem outras vidas, você só lembra de uma. Né? Da que você tá vivendo agora. A gente só viveu agora. Então, encara como uma só. E com quantos anos você tava quando você assumiu pra você? Eu quero medicina. Eu vou em busca desse sonho. Então, na verdade, eu nunca desisti. Eu sempre tentei trabalhar e fazer um pré-vestibular, mas eu não conseguia levar, sabe? Eu começava no pré-vestibular e acabava largando porque eu estava cansada, porque eu estava exausta, porque você já tinha perdido o ritmo de estudo. Tinha. Tem muito isso, Bruna. A pessoa... Um ritmo de estudo que eu não levei a sério na época. Nem na escola. Isso na acontece escola não, muito. na faculdade eu realmente era um destaque, mas na escola não. Quando as pessoas recomeçam a Muito busca difícil. pelo sonho depois de muito tempo, a bagagem dela de conhecimento daqueles conteúdos de ensino médio já é muito rasa. Ela recomeça do estágio zero. Imagina, história, geografia, matemática. Você já não lembra mais de nada. Então você comeu um capim ferrado nesse Muita começo coisa. até aprender a estudar. Pois é. E eu fui aprender a estudar muito aos trancos e barrancos. Assim, eu comecei a fazer cursinho e achava que só pelo fato de eu estar no cursinho... Matriculada. Eu já ia passar. Que loucura. Porque faculdade particular é assim mesmo. Pagou, passou. Não é. Principalmente na época que você Não começou era esse assim, vestibular. exatamente. Não era mesmo. Você tinha que fazer uma prova e tinha que mandar muito bem, senão, né? Sim, tomava E bomba. mesmo mandando bem... Quantos anos você ficou no vestibular? Eu fiquei levando a sério? A sério. A sério. Uns 3, 4 anos. Uns 4 anos. Uns 4 anos, né? A sério, uns 4 anos. Não a sério, vamos botar aí uns 6. Juntando tudo. Ou seja, chegamos em mais um apesar, que eu já perdi as contas aí. Na hora da edição do vídeo ele vai aparecer um número aqui, acho que é o 8º, sei lá. Que é o tempo de vestibular. Foi passando o tempo, um ano, não passou, outro ano, não passou, outro ano, não Aí passou. você acaba ficando desanimada, sabe? Aquilo começa a fazer parte da sua rotina. Mas aí a semente já estava plantada. Aí vem alguns espíritos e você já estava num caminho sem volta, né? Do tipo, Exatamente. Agora que eu me meti nessa, eu só saio daqui aprovada. Exatamente. Até porque eu sou assim, né? Se eu cismar, o negócio é cismar. Não sei se todo mundo tem essa de cisma, mas se eu cismar, ainda mais se eu ouvir alguém dizer assim, ó, você não vai conseguir não. Aí, meu filho, aí tu quer fazer eu conseguir? Fala que tu Olha não pode. na minha cara e fala assim, tu não vai conseguir, eu duvido. Vou te provar. Eu sou dessas. Eu sou assim. Mas você sabe que nem todo mundo é assim. Esse é um apesar também. Tem gente que deprime e acabou, não consegue mesmo. Tem muita gente que, assim, se não tiver o apoio incondicional de 100% das pessoas ao seu redor, porque a pessoa, no fundo, não acredita nela mesma. Então, ela fica ultra mega vulnerável à confiança depositada pelo outro nela. Pois aí, isso é complicado. Porque um dia pega a mãe de ovo virado, um dia pega o pai estressado, um dia pega o irmão querendo te atacar, um dia briga com o marido, com o namorado, a pessoa fala aquela coisa doída, que às vezes é só da boca pra fora. Gente, e vai falar. E acaba com o vestibular da pessoa. Acaba com a vida. Vocês que estão aí vendo esse vídeo, as pessoas que te amam vão falar coisas que você não gosta de ouvir. Vai falar, não tem jeito, vai. E às vezes vai ser injusto, às vezes vai ser maldito, às vezes não vai ser num momento bacana e nem por isso aquilo pode te paralisar.
Você briga A com as casca tem pessoas que que você engrossar, ama. Bruna. Eu acho que isso é uma coisa importante, sabia? A casca tem que engrossar. Foi o que você falou do preço alto. Quando você quer uma coisa muito grandiosa, você vai pagar um preço proporcional. Mas isso faz parte de engrossar a casca. Confia em mim, assim. Às vezes é melhor você escutar um monte de merda, ouvir que você não vai conseguir, que você não tem mais idade pra isso. Né? Eu ouvi. Você tinha que ter filho agora. Você tá na idade de ter filho, você casou. Você não tem que mais ficar arrumando ideia de estudar. E quem já tem filho, que aí é mais um apesar. Você é mãe, em vez de você estar cuidando do seu filho, você tá estudando. Aí deve doer lá, né? Imagina você lidar não com esse está apesar. cuidando daquela pessoa que você quis que nascesse pra você cuidar. Exatamente. Mas, gente, nada disso tem que ser empecilho. Eu sei que é difícil, tá? Assim, fazer isso casada foi mais difícil, porque agora eu sou responsável por uma casa, né? Eu tenho que fazer comida, senão eu não como. Teu marido trabalha pra caramba. Senão a roupa não vai pra máquina sozinha. Eu tenho que passar, até porque eu preciso fazer isso e não ter ninguém, porque ou eu tenho dinheiro pra pagar os meus estudos, ou eu tenho empregada, né? Sim, claro. Então é uma coisa ou outra. Então a gente tem que se virar, rebolar e dar conta. Mas dá pra dar conta. E, Bruna, sabe o que eu acho de mais importante de tudo isso que a gente tá conversando aqui? Acho que a treta central é que não necessariamente vai ser fácil. Vai ter sempre um exemplo de uma pessoa que teve apoio incondicional do pai e da mãe do periquito, do papagaio, que é rica, que pôde pagar o melhor curso, que é totalmente dentro dos padrões sociais mais aceitados, que é ultra mega inteligente, que vai passar de primeira na faculdade pública e que a vida é um sonho. E você não tem que se inspirar nessa pessoa se não é o seu caso. E você, hoje, tendo realizado esse sonho que era aquele verdadeiro sonho lá dentro do coração, valeu a pena todo o caminho, Bruna? Valeu. Você teria feito tudo de novo? Tudo de novo. Olha, eu conheci pessoas maravilhosas como você. Como a Fernanda, por exemplo. Assim, eu lembro de uma coisa que a Fernanda falou que eu não esqueci mais. Eu ia fazer a prova e ia fazer com medo, né? Fernanda, professora de química. Isso. Aí ela falava assim, cara, vocês têm que entender que a prova é uma folha de papel. Não vai matar você, não vai te xingar de piranha. Se bem que não tivesse piranha, tá tudo certo. Mas não vai mandar você vai dar na tua cara, ela não vai fazer nada, ela vai ficar ali na mesinha. Você que ainda pode pegar, rasgar ela, jogar fora, enfim, não façam isso. Tirem o medo, né? É um papel, sabe? Vai lá e dá o seu melhor. Não necessariamente vai dizer quem você é, não, mas, porra, você tem que ser melhor que ele. Você tem que mostrar pra ele que você sabe que tá. E se você não conseguiu ainda vencer aquela prova, de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, é o que você falou, cada um tem o seu tempo. Se você não desistir do seu sonho, se você for em busca de se melhorar, de se aprimorar, você vai atingir aquele objetivo. E uma vez atingido o objetivo, Bruna, tudo terá valido a pena. Tudo vale a pena. Vale a pena as pessoas que você conheceu, que as pessoas que eu conheci que foram maravilhosas, as pessoas que eu conheci que foram desagradáveis. Muitas pessoas desagradáveis, hoje eu agradeço de ter conhecido, porque elas fizeram a minha casca engrossar. Né? Inclusive, uma pessoa, não sei se você vai lembrar disso, que eu falei pra você assim, eu fiquei tão triste, porque eu não conseguia tirar A na UERJ, né? Aí, num aulão, teve uma menina que chegou conversando com a outra amiga, eu não lembro quem era, e mesmo se eu lembrasse eu não ia falar, mas não lembro. Ela falou assim, como é que tem gente que não consegue tirar A na UERJ, né? E você nunca tinha tirado. E eu escutei aquilo, eu nunca tinha tirado. Eu falei, caralho, que porra. Aí eu fiquei tão chateada. Mas você sabe que aquilo, tipo assim, foi a minha motivação. Eu falei, eu não vou desistir. Eu posso passar em qualquer particular, qualquer faculdade. Mas eu não vou desistir de tirar A na UERJ. Você tirou. E eu tirei. E, sobretudo, acho que a mensagem final tem que ser: não se limite. Não se limite. Não alimente nas dificuldades barreiras que não te permitam cumprir o teu propósito de vida, realizar os seus sonhos verdadeiros,
nada é mais nosso do que os nossos sonhos. Essa uma frase pra mim é uma pergunta. frase muito boa. Fica uma pergunta, vocês querem ser igual o cartão de crédito de vocês ou igual o cartão de crédito do Bill Gates, por exemplo? Eu quero ser igual o cartão de crédito dele, sem limites. Ilimitado. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha servido para tocar aí dentro do seu coração, como a sementinha plantada lá pelo Dr. Wilson, né, Bruna? Com certeza. E que você possa, sim, realizar todos os seus sonhos. É isso que a gente deseja, né? É isso aí, gente. Ó, não se limitem mesmo. Vocês não são pessoas limitadas. Acreditem no potencial de vocês que vai dar tudo certo. Então, beijo. Beijo. Tchau.